Muito boa tarde, meus queridos alunos, pais, mães, avós, titias, todo mundo que está nessa parceria bacana, contribuindo para a nossa educação. Parabéns para vocês e muito obrigada. Vamos aí para correção da revisão de história. Todo mundo abrindo o livro na página 36 até a página 39 e os cadernos, né, na última tarefa de história, que foi essa revisão. Vamos lá? Prestem muita atenção ao que eu estou falando, né, porque eu já dou a resposta na minha fala e você vai fazer do jeito que a gente faz em sala de aula. E aí vai dar sua consciência e é muito importante o acompanhamento de você, pai, mãe, quem estiver aí ao lado dessa criança, para que essa correção seja feita da maneira correta. Eu vou ler a pergunta, fazer um breve comentário e colocar a resposta aqui no quadro. Você vai aí no seu caderno e compara o que eu estou falando, o que está escrito aqui com o que você escreveu aí. Se estiver coerente, se tiver tudo a ver, mesmo que não esteja com as mesmas palavras, mas que estiver bem coerente com aquilo que está escrito aqui, sua resposta está correta. Se a resposta que você colocou no seu caderno não tem nada a ver com o que eu estou falando e com o que está escrito aqui, você apaga e coloca o que eu escrevi aqui. Você pode o tempo todo pausar o vídeo e copiar o que está escrito aqui, certo? Você pode pausar e copiar e depois continuar, ok? Vamos lá. Página 36, questão 1. Na questão 1, diz o seguinte: cite uma ferramenta ou utensílio utilizado no período neolítico. Qual era a função dessa ferramenta? Muito simples. Só está pedindo para você dizer uma ferramenta utilizada no período neolítico e a utilidade dela, para que ela servia. A gente sabe que o período neolítico foi um período de avanço. É o período da pedra polida, onde as ferramentas eram feitas com maior cuidado, maior detalhe. Foi uma evolução no período pré-histórico. Então, um objeto, um utensílio que a gente pode citar é a lança. Que objeto era esse, tia Mônica? A lança, gente, é aquele pedaçozinho de madeira com uma pedrinha bem afiada na ponta, parece uma setazinha. Parece isso, ó, certo? Parece isso aqui. E servia para quê? Servia para a caça. Então, lança, utilizado ou utilizada na caça. Lança, utilizado na caça. Entendido? Muito simples, né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: leia as afirmações e identifique o período a que se refere, assinalando P para paleolítico, N para neolítico e M para idade dos metais. Então, nós vamos ler as afirmativas e nesses quadradinhos a gente coloca M para metais, N para neolítico e P para paleolítico. Eu acredito que vocês lembram, né, como a gente fazia na sala de aula. Coloca um quadradinho abaixo do outro. Eita, aqui ficou grande um. Coloca um quadradinho abaixo do outro, né, e vai respondendo. São 5 quadradinhos. Eita, 4 é porque não cabe mesmo. Cadê o assim? Diminui um aqui. E eu coloco aqui. Tudo isso é da segunda questão. Vamos lá. Leitura da primeira afirmativa. Neste período, muitas populações utilizavam bronze, ferro, para fabricar suas ferramentas. Gente, que período é esse?
Bronze e ferro não são metais? Então, se são metais, é da idade dos metais. Então, para o primeiro quadradinho, M de metais. Segunda afirmativa, os tecidos de lã e linho foram criados nesse período. Período de avanço, as pessoas não se vestiam mais somente com a pele dos animais. Então, esse período é o Neolítico. Isso também tem dizendo no livro de vocês, no texto de vocês aí, ok? Neste período, usavam-se principalmente roupas feitas de pele de animais. Já dei a resposta dessa na afirmativa anterior, né? Porque se no Neolítico houve o avanço e já existiam roupas de lã e linho, no Paleolítico as roupas eram de peles de animais. Então isso quer dizer que aqui é P de Paleolítico. Próxima afirmativa. Instrumentos mais aprimorados de pedra foram confeccionados nessa época, conhecida também como Idade da Pedra Polida. A Idade da Pedra Polida é muito fácil, gente. É o Neolítico. Então, você coloca N de Neolítico. Nesse período, a maior parte dos grupos humanos era nômade. Qual era o período em que as pessoas viviam mudando de um lugar para o outro? Paleolítico, que foi o primeiro período da pré-história. Ok? Respondido, né? Então, vamos lá. Terceira questão. Leia o texto e responda a questão a seguir. É possível que os primeiros utensílios continuem desconhecidos. É também provável que outros materiais que se teriam decomposto sem deixar vestígios como a madeira, o couro e o osso fossem usados e trabalhados pelo menos na mesma época que a pedra. Portanto, a fabricação de utensílios pode ter começado antes da data sugerida pelos testemunhos de que dispomos sobre aqueles importantes desenvolvimentos. Esses testemunhos consistem nos primeiros utensílios líticos identificáveis, marco inicial da Idade da Pedra, assim chamada por convenção. Então, gente, o texto está falando de testemunhos de um período. E que testemunhos são esses? Essa palavra testemunhos pode ser substituída por registros, registros deixados em uma época. E os registros de que o texto fala são as ferramentas ou utensílios de trabalho das comunidades da pré-história. Vamos à pergunta. Entendemos já de que o texto fala e o que ele quer nos dizer. Então, vamos à pergunta? Lá no pontinho. Quais são os testemunhos sobre a fabricação de utensílios a que o texto se refere? Eles podem ser considerados parte da cultura material? Expliquei tudo isso para vocês. Gente, quais são os testemunhos que eu acabei de falar? O desenvolvimento, a fabricação dos utensílios e ferramentas de trabalho. Os testemunhos são esses. E sim, eles podem não só podem, como devem ser considerados parte da cultura material. Vou fazer aqui, tá bom? Aqui para a gente utilizar bem o espaço da nossa lousa, né? Porque é pequenininha. Então, vamos utilizar bem. Terceira questão. Os testemunhos, pergunta que testemunhos são esses, né? Os testemunhos são os utensílios, né? Utensílios ou ferramentas de trabalho da época. Sim, são
parte da cultura material. Ok? Ó, caso você não tenha copiado ainda, né? Não tenha conseguido copiar e precise, então você pausa o vídeo nessa parte aí e copia, ok? Vamos lá. Agora eu vou apagar, né? Porque você pode pausar todo o tempo. E a gente vai para a quarta questão. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. A quarta questão traz aí, né, a imagem, né, de um sítio arqueológico de Arapa, Vale do Indo, construído há cerca de 5.000 anos. Aí a pergunta é: a partir da análise dos vestígios da cidade de Arapa, pode-se dizer que a construção da cidade foi planejada? Por quê? Gente, aí na imagem nós estamos vendo dutos, né? Dutos que são o que a gente atualmente chama de esgotos. E a gente vê que está tudo muito organizadinho. Então, a partir dessa imagem, sim, a gente pode dizer sim que foi planejada, né? Sim, pois há divisões, né? A gente pode ver essas divisões de casas, há divisões organizadas e até sistema de esgoto, né? E até sistema de esgoto. Vamos lá. Ok? Se você precisar copiar, copia. Quinta questão. Como os rios favoreceram a fixação de grupos humanos em determinado local? Dê exemplos. Muito fácil essa, né, gente? A gente viu lá que um dos principais elementos para que os grupos humanos fixassem residência era se tivesse água próximo a isso. E um dos exemplos é a região da Mesopotâmia, as grandes comunidades que se desenvolveram próximo aos rios Tigres e Eufrates. Também o rio Nilo, a gente viu tudo isso, né? Então, e no texto de vocês aí, no livrinho, tem todas essas informações, né? Por quê? Os rios, eles eram fundamentais para a sobrevivência, né? Para desenvolver a agricultura, né? E como é que a gente vive sem água, né? Fundamentais para... Vai ficar apertadinho aqui, mas dá para entender. A sobrevivência. Principalmente, né, para desenvolver a agricultura. Temos como exemplo as comunidades desenvolvidas às margens dos rios.
Tigre, Eufrates e Nilo. Temos como exemplo isso aí. Ficou um pouco juntinho, né? Mas você pode pausar, aproximar, fazer como for melhor para você, ok? Então, esse tempinho que eu dou é para você pausar a imagem e se precisar copiar, copia, beleza? Vamos lá, agora eu vou apagar. Para nós irmos para a sexta questão. Gente, eu espero que esteja dando tudo certo. Dá muito trabalho. Vocês devem estar ouvindo vários ruídos aí, que tem uma reforma vizinha aqui próxima à minha casa, ó, tá esse barulho de furadeira, enfim. Mas a gente vai seguir, né? Sexta questão. Eu aumento o tom de voz um pouquinho. A sexta questão era para você completar as lacunas, né? Completar aí esses tracinhos que estão faltando no texto. Então, eu vou fazer logo assim, como eu faço na sala, né? Letra A, aí vamos ter 1, 2, 3, 4 tracinhos. Vai ter um tracinho aqui, né? E assim por diante. Letra A diz o seguinte: durante a construção de e assentamentos favoreceram contra os perigos e o armazenamento de... Vamos lá. Então, durante o período neolítico, a gente, pela foto, né, a gente vê que tá organizado, tá mais organizado, então é o período neolítico. Durante o período neolítico, a construção de aldeias e assentamentos favoreceram a proteção contra perigos e o armazenamento de alimentos. Muito fácil, né, de completar. Aí na letra B tem aí uma pintura rupestre, né, onde tem os animaizinhos pintados, enfim. Aí tem assim: a das espécies animais estimulou o desenvolvimento da agricultura e do que favoreceram a produção de e outros itens como os tecidos. Então vamos lá. Pela imagem aí, a gente já vê que é a domesticação. A domesticação das espécies animais estimulou o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. Que favoreceram a produção de novo, gente, alimentos. Ok? Entendido? Vamos lá. Sétima questão. Quais foram os tipos de organização social característicos do período paleolítico e neolítico? Muito fácil, gente. Paleolítico, nômades não, né? Vamos colocar grupos nômades, né? A principal característica é essa, que no paleolítico eles eram nômades, pequenos grupos nômades. No paleolítico, né?
Já no Neolítico, eram as aldeias organizadas, né? Aldeias organizadas, que já vai ter tudo a ver com o sedentarismo, né? Que eles passaram, se está falando de aldeia, está dizendo que eles também são sedentários. No Neolítico, ok? No Paleolítico eles eram grupos nômades e no Neolítico eles eram aldeias organizadas. Tempinho para vocês pausarem o vídeo e copiar, né? Acho que já deu tempo. Vamos para a 8ª. Gente, parece rápido assim, mas o tempo que eu paro, né? Você pode pausar o vídeo aí. Sempre. Vamos lá. 8ª questão. A 8ª questão era de marcar, né? Você vai marcar somente uma alternativa correta. Vou fazer assim, um ao lado do outro pra gente ganhar espaço, tá bom? B, C, D, e a letrinha E. Bora lá. Leia as sentenças a seguir e assinale a alternativa que indica apenas elementos que fazem parte da cultura material. Letra A diz o seguinte: músicas e instrumentos de caça. Gente, música não entra, né? Porque a gente não pode tocar. Enfeites e festas tradicionais. As festas, elas ficam na nossa memória, é uma tradição. A gente também não pode tocar. Edifícios e tradições orais. Tradições orais a gente não pode tocar. A tradição oral é um costume que passa de geração para geração. Letra D. Instrumentos musicais e vestimentas. Os dois a gente pode tocar. Então, a alternativa correta é a letra D. A letra E dizia: lendas e vestígios de centros cerimoniais. As lendas ficam na memória. Então, a gente também não pode tocar. Então, desses, os únicos que, os dois elementos que podia tocar é instrumentos musicais e vestimentos. Somente a letra D está correta. 9ª e última questão. Observe as imagens e responda a questão a seguir. Aí tem placas com inscrições hieróglifas egípcias e parte do escrito pictógrafo maia. Aí tem um pontinho com a pergunta: por que a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo? Explique. Muito fácil, foi o que eu bati na tecla sempre falando para vocês. A escrita, ela muda tudo, porque ela, a partir da escrita é que se tem registro escrito daquilo que aconteceu. Aí a gente vai responder o quê? Porque é através da escrita que temos registros oficiais da história. Que temos registros oficiais da história. Tem um registro que está escrito, né? Mais fácil de ser estudado. Então, gente, nossa correção está feita, né? Quem precisar copiar, tá aí o tempinho para pausar o vídeo. E essa foi a nossa videoaula de história. Próxima tarefa. Vocês sabem que depois da revisão, o próximo passo é o quê? A avaliação, a prova escrita. Tilmano, como é que nós vamos fazer essa prova em casa? Bom,
vai depender muito da consciência de vocês e vai precisar muito do acompanhamento dos pais. Usem esse restante da aula para vocês estudarem e se precisar tirar alguma dúvida, tire comigo no privado. Lembrando, não mandar mensagem no grupo, tire dúvida comigo no privado. Se eu achar necessário conversar no grupo, eu converso, ok? Use esse tempo para fazer esse estudo e daqui a pouquinho eu posto aqui embaixo as questões da prova. Ah, mas a criança vai estar com o livro, vai estar com tudo em casa. Vai da sua consciência. Porque o que é correto? Feche seu livrinho, feche seus cadernos e teste seu conhecimento. Ok? Então, você pai, você mãe, você que está acompanhando sua criança. Então, faça isso. Coloque os livros de história bem distante da criança. Coloque a criança na mesa, somente com a provinha para ela fazer. E não deixe acessar o vídeo. E você que tem o seu celular, que está assistindo sua aula sozinho, sem acompanhamento, tenha consciência. Porque é a hora de você testar o seu conhecimento. Então, aqui abaixo eu vou postar a provinha, as questões da prova. Você vai responder e na próxima aula a gente vai corrigir, você vai colocando certo ou errado. Ok? Um abraço. Estou morrendo de saudade de vocês.